Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. Desejo lembrar a todos que estamos em período de recesso escolar em nossa casa espírita. Mas todos os médiuns devem comparecer regularmente, porque precisam fazer as confirmações de tarefas para o próximo ano, saberem dias, cursos e horários que irão frequentar. Mas, neste momento, o que nos reúne é o amor em torno do nosso Divino Mestre, Jesus, em nosso Divino Pai, Deus, e em nome de nossos amoráveis instrutores espirituais, com quem formamos uma simbiose de intenções e procuramos auxiliar os nossos semelhantes. E nessa procura, nessa tentativa de auxiliar, escolhemos para falar hoje sobre um tema bastante complexo. Um tema de difícil entendimento, que é a vampirização. Quando falamos em envolvimento espiritual, perturbação, obsessão, não estamos nem de perto falando de vampirização. A perturbação, a obsessão, são ainda fases primárias. São estágios não tão agudos em que é possível ao obsediado, ao perturbado, reequilibrar-se. Para isso existem tratamentos extraordinários, mas fundamentalmente o que produz um grande efeito é a vontade de se curar. É a vontade de sair do estado obsessivo, através da mudança de comportamento mental, a mudança na forma de enxergar a vida, a mudança na forma de pensar sobre todos os aspectos que fazem parte do nosso viver. Especificamente, a vampirização é um estágio de profunda simbiose entre encarnado e desencarnado. Quando o desencarnado estabeleceu um caminho de trabalho, planejou e atua 24 horas sobre o encarnado. Vamos abrir um parêntese nesse ponto. É verdade, é uma dominação. Porém, no início da vampirização, ainda existe a possibilidade de o encarnado reagir. Só que ele se alimenta de tal forma das energias do espírito vampirizador que passa a vampirizar também. Então, os pensamentos de um e de outro se acoplam, se justapõem e se autoalimentam, transformando tudo num processo de profunda doença emocional e espiritual. Difícil, se não, podemos dizer, impossível de ser solucionado. O impossível é força de expressão, porque a vida caminhará, vampirizador e vampirizado, a situações que, em determinado momento, possibilitarão reflexões. Aí, então, cada um decidirá como reagir.
Mas vejam, uma pessoa que não raciocina por si só, uma pessoa que reage de acordo com os impulsos do espírito vampirizador. Cabe lembrar também que nessa situação é muito difícil a pessoa ter consciência do que está acontecendo, o vampirizado. Então se torna um problema muito sério. Quero abrir um parêntese, meus irmãos, para dar um exemplo de alimentação desse estado de vampirização. Os espíritos vampirizadores desejam a todo custo alimentar-se de fluidos de animais. Daí uma prática muito grande de eliminar vida animal para agradar a espíritos. Eles se alimentam espiritualmente e fisicamente até, entre aspas, viu? Dos fluidos dos animais. Enquanto eles passam por esse processo de alimentação, o vampirizado também passa. Assim, ele passa a sentir necessidade de fluidos que o próprio fluxo sanguíneo promove e oferece. Então vejam que não é apenas uma justaposição de ideias, de pensamentos. Existe uma ação física, química, biológica, em que um e outro já não respondem mais por si mesmos. Se tornam uma única coisa, uma única vontade, um único propósito. Claro, se o vampirizador tiver maior capacidade mental, ele vai traçar o seu projeto. E o vampirizado se submeterá, quer queira, quer não. Devemos dizer que os tratamentos espirituais para esses casos são extremamente longos. São profundamente intransponíveis. Até que apareça alguém, algum encarnado, com a missão de apontar para os vampirizadores um caminho diferente a ser seguido. Nas sessões de desobsessão, observamos isso muito claramente. Há espíritos arraigados, aferrados ao propósito de vingança. Não há o que se diga que modifique os seus pensamentos. E vejam, não cabe aí ficarmos com peninha desses espíritos. Não, eles têm que ser tratados tais quais são. Com respeito, é lógico. Sem nos envolvermos nas ondas mentais que eles emitem. Sem tomarmos para o nosso corpo físico a carga fluídica que eles emitem. Mas agindo de forma impositiva na vontade do obsessor. No caso do vampirizador, tudo muda. Eles são absolutamente refratários. Não admitem a presença de ninguém que queira abrir seus olhos. Não aceitam ideias novas. Estão completamente com os pensamentos, as ideias petrificadas num propósito de acabar com as reações de alguém. Reações físicas,
espirituais e emocionais. Como é que isso chega ao fim, meus irmãos? Só através da encarnação e desencarnação, através de um longo processo, em que um vai reencarnar em estado de profunda idiotia, o outro também reencarnará em estado de profunda dependência física, emocional, espiritual, transformando-se em rebotalhos, em seres de grandes necessidades. E aí cabe a todos nós olharmos para eles com compreensão, sem interferirmos no processo evolutivo de cada um, ou naquele processo de restauração de sentimentos que os levem a enxergarem-se como filhos de Deus. É um processo muito difícil, mas Deus, nosso Pai de amor e bondade, a ninguém desampara. Jesus sempre está disposto a envolver fraternalmente, através dos mensageiros espirituais, aqueles que desejam se reerguer. Então, conscientemente ou não, é só através das reencarnações que os casos de vampirização chegarão ao seu fim. Paz a todos, até a próxima semana.